Na advocacia tradicional, você visualiza muito aquele advogado que só cuida de processo, né, que ele só chega quando existe um problema e o cliente vai atrás do advogado para solucionar aquele problema. Quando você tem esse olhar de inovação, de legal ops, que é você ter uma gestão jurídica estratégica, você conhece o teu cliente, você consegue desenhar soluções para ele e essa questão de um problema vira uma porta de entrada para você ser um consultor dele, ajudando ele a não ter mais esses problemas, a diminuir o risco do negócio dele e assim ele vai ganhar mais e vai performar melhor. E quando você é esse advogado, você fideliza esse cliente e você traz um resultado mais efetivo para a sua advocacia. Tudo que você faz que é diferente, que é ousado ou que não parece ser comum, ele reflete algum tipo de julgamento. Mas eu sempre pensei que eu tinha que estar muito vinculada no meu propósito. Então, assim, mudar de área, eu já fui coordenadora jurídica de uma instituição do terceiro setor, já fui advogada sozinha, hoje eu coordeno o departamento jurídico de um grande escritório e cada mudança dessa foi me trazendo uma bagagem ainda maior. Então, assim, cada conhecimento que eu tive lá atrás eu fui utilizando e acrescentando. Então, assim, eu não tenho medo do julgamento, eu não tenho medo de arriscar nesse sentido, porque ele está muito vinculado com o meu propósito. Então, eu acho que quando a pessoa olha para o que ela gosta, para o que ela sente como propósito, a mudança ela vem como um complemento, não como um medo. Eu penso que o raciocínio jurídico ele é muito importante, primeiramente. Então, você ter conteúdo, você estudar, você ir atrás de material, saber as leis, é o mínimo que um advogado tem que ter. Só que não é só isso, não é só saber um rito de um processo, não é só saber a lei e como que ela se aplica. Você tem que ter uma inteligência para trazer soluções para o seu cliente. Então, como que você faz isso? Primeiro, entendendo sobre ele, você tem que entender sobre comportamento, você tem que entender sobre um pouquinho da economia dele, como gira. O direito hoje ele é muito mais complexo do que você só ser um aplicador da lei. E eu acho que é isso que eu visualizei e fui aprendendo ao longo da minha carreira e que me torna diferente dos demais advogados hoje. E eu vejo que os clientes destacam muito isso quando a gente está conversando. Então, é isso que eu ensino para os meus mentorados, a como ter esse olhar mais cuidadoso para o que está além do direito. Olha, a escrita do livro ela veio com base no primeiro livro, num convite que eu recebi sobre um material que eu já tinha desenvolvido no meu mestrado. Então, assim, quando a gente está cursando um mestrado ou um doutorado, você tem que ter essa prática da escrita no dia a dia. E claro, por ser advogado, nós escrevemos muitas peças, muitos pareceres, então isso já está inerente no seu dia. Só que quando você transforma isso num livro, você não está discutindo ou querendo provar um lado. Você está ensinando, você está mostrando o seu posicionamento. Então eu tive que pegar esse trabalho que eu já tinha, que era a minha dissertação do mestrado, e transformar ele em outra linguagem para um livro. Isso me ajudou muito na minha comunicação, em olhar como eu tinha que ter uma comunicação menos formal, mais simples, para chegar no meu cliente, que não é advogado. Então eu acho que esse é o papel mais importante, porque a gente se preocupa muito em falar o juridiquês correto, ou quem sabe impressionar o cliente que sabe aquele conteúdo, mas ele não está entendendo nada do que você está falando. E quando você cuida da sua comunicação, que ela seja efetiva, que ela seja uma comunicação simples no sentido da pessoa entender realmente o que você vai fazer no caso dela, ou como que você vai ajudar no processo dela, fez toda a diferença na minha advocacia. Eu acredito que essa lógica de trazer soluções jurídicas pensadas na pessoa, então é muito mais uma alfaiataria jurídica do que você replicar apenas teses e julgamentos, você desenhar aquilo para o teu cliente. E eu sempre busco uma solução efetiva que nem sempre é a judicial. E no meu livro eu trato muito disso, como você busca qual que é a forma de resolver o conflito que vai trazer alinhado com o objetivo do teu cliente quer. Muitas vezes o cliente não quer a indenização que você está propondo como dano moral. Muitas vezes o teu cliente ele só quer que tenha uma retratação, por exemplo, que a pessoa venha e peça desculpas. E por que você vai ficar insistindo num dano moral para ganhar dinheiro, sendo que não é isso que o teu cliente quer? No final das contas, ele não vai estar realizado com aquilo.
E muitas vezes ele nem sabe disso. Você tem que perceber nas entrelinhas e ir conversando com ele até que ele entenda o que ele realmente quer e o que você, enquanto advogado, pode fazer por ele. Eu acho que essa comunicação ativa, uma comunicação eficiente, com um olhar cuidadoso para o objetivo do teu cliente é o principal foco da minha advocacia e que isso tem no meu livro também. Esse podcast ele surgiu por uma provocação de pessoas que gostavam de conversar comigo sobre os assuntos e me provocaram. Carol, por que você não faz um podcast para falar sobre isso? E quando eu penso em conversas com advogados, eu sei que as pessoas ficam entediadas, as pessoas ficam chateadas, as pessoas palestram com advogado, eu brinco sempre que as pessoas quase dormem, porque é muita gente falando coisa muito técnica e que para a pessoa não faz sentido. Quando eu trago isso para uma conversa com as pessoas que estão vivenciando tais situações e a gente pensa em soluções e vai conversando sobre aquilo, fica mais palpável, fica tangível. Então, assim, a pessoa consegue se ver naquela situação. Então, eu acho que no podcast, para mim, fica muito claro isso. E o insight que mais me marca é quando pessoas que assistem vêm conversar comigo sobre alguma situação da vida pessoal dela e que viram e se identificaram no podcast e aí conseguiram entender a solução jurídica por trás daquilo decorrente dos exemplos ou da vivência que estava exposto lá. Eu acho que esse é o objetivo do Carol's Talks e eu tenho a grata satisfação de estar conseguindo alcançá-lo com esses feedbacks. Eu acho que proximidade, né? As pessoas quando veem, assistem, participam, elas percebem o quanto essa humanidade, vamos pensar assim, de ser entendida, de ter empatia, ser compreendida, faz diferença para resolver o caso delas. Elas se sentem parte da solução, não é algo que ela simplesmente joga para o advogado e depois descobre o que aconteceu ou anos depois. Então, eu acho que isso é o que mais faz diferença. Na minha recente trajetória, vamos pensar assim, eu encontrei com pessoas em início de carreira, com pessoas em transição de carreira e que vieram pedir alguns suportes e tal. E conforme eu ia orientando, eu sempre recebia o feedback, nossa, gostei muito de conversar com você, isso enriqueceu muito, isso clareou. E a sugestão veio, né, você deveria investir nisso. Eu sempre gostei muito de dar aula, de lecionar, de conversar com as pessoas sobre. Eu tenho uma frase assim que para mim vale muito, que é o conhecimento, ele não vale nada se você guarda dentro do teu bolso. Ele serve para ser compartilhado, ele serve para ser trocado. E eu acredito que quando eu olho para trás, para a Caroline de 15 anos atrás, se formando, eu não tinha ninguém na minha família da área jurídica, eu não tinha ninguém para perguntar se eu estava fazendo certo ou se estava fazendo errado. E eu fui tateando e descobrindo com o tempo. E eu fico pensando, né, se a Caroline de lá atrás tivesse alguém que com bagagem, com experiência, quanto diferente seria, o quanto esse caminho seria mais curto, né? Então eu acho que isso me motiva, saber que eu posso dividir a minha experiência, o meu conhecimento com pessoas e fazer com que elas cheguem, quem sabe, com um caminho menos doloroso ou mais rápido naquilo que elas pensam como ideal de carreira. Quem quer estar pronto para o próximo nível vai conseguir estar. Eu acho que o querer é o mais importante. A pessoa estar disposta à mudança, disposta a executar as orientações, porque de nada adianta você direcionar, você dizer o conteúdo e a pessoa não fazer. E para ela fazer, ela tem que querer fazer. Então eu acho que uma pessoa que estiver motivada, com desejo de mudança, que queira crescer, ela é um mentorado perfeito. Não existe conhecimento prévio, não existe pré-requisito no sentido de ter feito pós-graduação, de já ter estagiado ou não, de estar há 6 meses, 1 ano com OAB ou prestes a fazer a prova e começar. O importante é a pessoa ter um propósito e querer ouvir e praticar as orientações que serão dadas. Este é o mentorado que vai ter sucesso com certeza.